No vídeo de hoje eu vou te provar que o jejum longo ou intermitente não faz você perder sua massa muscular. E eu vou te provar isso usando a história e artigos científicos e também a minha experiência e dos meus alunos. Então, solta a vinheta aí, editor. É muito comum o medo de perder massa muscular. Eu achava que isso era algo só dos homens, porque homem gosta de ir na academia, né, malhar peito, braço, ficar fortão, mas não, também é uma dúvida muito frequente das mulheres, principalmente por causa da flacidez. Então, será que indiretamente o jejum causa uma flacidez por perder massa muscular? E a resposta é não. Imagina quando nós éramos caçadores-coletores, homens da caverna. A gente vivia em tribos. Não se sabe exatamente o tamanho das tribos, mas vamos imaginar que nós vivíamos em 5, 6 pessoas. 6 pessoas. Então, os homens normalmente sairiam para caçar ou tentar achar comida. A gente caçava animais e coletava raízes e frutas por aí. Só que, por exemplo, durante o inverno, provavelmente a gente passava dias, semanas e até meses comendo muito pouco ou nada. Principalmente se a gente olhar a tribo como um todo, no inverno. Se a gente estivesse vivendo na Europa, por exemplo, estaria nevando, muito frio e a maioria dos animais estariam nas suas tocas, escondidos, e seria muito difícil achá-los. E também não teria aonde você coletar raízes ou frutas por aí, porque estaria tudo coberto de neve. E aí, será que nós teríamos evoluído e sobrevivido até os tempos de hoje, onde a gente dominou o mundo e nos tornamos a espécie mais dominadora de toda a história? O que acontece realmente no nosso corpo? A gente tem duas fontes primárias de energia. A gente pode usar tanto a glicose ou tanto a gordura, carboidratos ou gordura. Quando a gente está sem comer ou está comendo muito pouco, a gente usa a nossa reserva de gordura corporal, a nossa barriguinha, nosso culote, nossa coxa, nossa gordura que está ao redor do nosso corpo. Então, quando a gente tem comida disponível, a gente come mais do que a gente está gastando, a gente acumula esse excesso de energia em gordura corporal. E quando a gente está comendo pouco ou muito pouco, a gente usa a nossa gordura corporal para nos dar energia, que é o caso do jejum, seja ele longo, de 2, 3, 5, 30 dias, ou até um jejum de 12, 16, 20 horas por dia. O que isso quer dizer? Que durante o período de jejum, onde eu não estou comendo nada, ou no inverno, que estaria difícil achar alimentos, o meu corpo vai usar a minha gordura como energia. Então eu não preciso ficar comendo, eu já acumulei a energia que eu vou usar naquele momento e agora é a hora de acabar com aqueles estoques. E é assim que funciona. Você vai no mercado, você compra uma série de comidas, carnes, frutas, vegetais, o que você quiser no mercado, você estoca na sua casa e aí você vai comendo. Essa comida pode durar alguns dias, semana ou até mês, dependendo do tamanho da casa, de quanto você comprou no mercado. E a mesma coisa com o nosso corpo. Você come mais, armazena o excesso de caloria como gordura e depois você pode usá-la para o momento que você não tiver com tanta energia de sobra assim. E vários fatores acontecem no nosso corpo para facilitar esse processo. Por exemplo, um hormônio muito famoso e importante chamado de hormônio do crescimento, seu GH. Ele é um hormônio que, conforme a gente é novinho, ele dá várias secreções muito altas. Ele é o hormônio do crescimento. Então a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. A partir dos 18 anos, que a gente já achou a nossa maturidade, esse hormônio ele começa a decair. As secreções dele ficam cada vez menores conforme o tempo. E esse hormônio está relacionado a pouca gordura, a ganho de massa muscular e também uma boa densidade óssea. Talvez seja por isso que nossos idosos e pessoas mais velhas tenham problemas ósseos, tenham mais gordura corporal e tenham menos massa muscular, porque esse hormônio afeta diretamente todas essas áreas. E esse hormônio aumenta muito quando a gente está no estado de jejum. Só para vocês terem ideia, em 5 dias de jejum, esse hormônio aumenta em 300%. São 300% a mais desse hormônio que favorece você usar gordura como fonte de energia
enquanto preserva sua massa muscular e também mantém seus ossos saudáveis. Outra coisa é a sua insulina. Ela baixa drasticamente. O jejum é a forma natural mais eficiente de baixar esse hormônio. A insulina é um hormônio armazenador. Toda vez que você come, você está armazenando. E esse hormônio dá sinalização para o seu corpo para isso. Então, quando eu como, eu armazeno. Eu comi em excesso, eu armazenei em gordura, eu estou em jejum, minha insulina cai e eu aviso para o meu corpo para ele usar aquela energia acumulada agora como energia. Outra coisa que acontece na nossa fisiologia quando a gente está em jejum, adrenalina e noradrenalina sobem absurdamente. Isso faz com que nosso metabolismo acelere. Um jejum de até 3 dias pode aumentar seu metabolismo em 15% e além disso também favorece você usar gordura como fonte de energia. Repara que tem vários fatores que acontecem no seu corpo para facilitar o uso de gordura e dificultar você usar sua própria massa muscular. Por quê? Ela é importante. Você precisa ter músculo, força, explosão para poder caçar um animal, para poder sobreviver, para poder fugir de um predador, se for o caso. Então a massa muscular é sim muito importante. Por isso acontece várias mudanças fisiológicas, como essas 3 que eu falei por você e várias outras, para favorecer esse estado, onde eu mantenho minha energia, eu acelero meu metabolismo para ter mais foco, para ter mais disposição e também favoreço o uso de gordura como fonte de energia para justamente não me sentir fraco, para eu ter energia de sobra mesmo quando eu não estou me alimentando. Senão, a gente teria que comer de 3 em 3 horas, como é falado por aí, e a gente, na boa, não teria evoluído até hoje. Se a gente tivesse que ter comida várias vezes ao dia, principalmente quando nós éramos homens da caverna, não teríamos evoluído. Então, ponto número 1 é a nossa história, como a gente evoluiu. Eu já mostrei para vocês historicamente que faz sentido a nossa evolução ter acontecido por causa do jejum e da nossa facilidade e capacidade de jejuar, seja por curto período de tempo ou longos períodos de tempo. E hoje, com a ciência, o que ela diz sobre a nossa massa muscular? Eu vou mostrar para vocês um gráfico que mostra a quantidade de energia que você gasta durante um período de 30 dias que você está sem comer. Então, olha só, nesse gráfico você consegue observar que no dia 0, a gente ainda usa muita energia de carboidrato, um pouco de energia de gordura e uma certa quantidade de proteína, que é a nossa massa muscular. Conforme o tempo vai passando, você observa que um carboidrato, que é essa linha vermelha, você observa que ela cai drasticamente conforme as horas vão passando em jejum. E olha que interessante, a linha verde que está escrito Fat plus Ketones, que seriam gordura mais corpos cetônicos, ela aumenta na mesma proporção que o carboidrato diminui. Ou seja, eu estou acabando com os meus estoques de glicogênio, como você está vendo no gráfico, que é o nosso estoque de carboidrato, e eu estou começando a usar mais gordura como fonte de energia. Então repara que ocorre essa troca. Eu troco a energia do carboidrato pela da gordura. Beleza, Hugo, mas o vídeo não é sobre gordura e carboidrato, é sobre proteína, é sobre músculo. O que realmente acontece com a nossa musculatura? Lembrando que esse estudo é um período de 30 dias. E como você está vendo, no dia 0 você tem uma quebra de proteína. Então a partir do primeiro dia você percebe que essa quebra de proteína diminui e ela se mantém mais baixa por todo o período do estudo. Então voltando para cá, você consegue ver que sim, ocorre uma pequena perda de massa muscular, mas o nosso corpo é muito inteligente. E ele é capaz de preservar e reciclar as suas proteínas inúmeras e inúmeras vezes para poupar o máximo possível sua massa muscular. Algumas pesquisas já indicam que você normalmente teria uma perda de 75 gramas de proteína. E no seu estado em jejum, essa perda cai só para 15 gramas. Ou seja, a gente cai drasticamente no nosso consumo de proteína porque elas estão se reciclando o tempo todo. É lógico, seu corpo não quer usar proteína, ela não quer usar musculatura se ela tem gordura para queimar. Ela só vai usar proteína e só vai se tornar um problema para a perda de massa muscular se você estiver no estado de fome, se você não está conseguindo comer, você não sabe quando e o que você vai comer. Que é o que acontece com crianças na África ou quando
algumas populações passam fome e estão sem nutrientes. Aí sim é um problema e ficar sem comer pode fazer você perder a massa muscular. Mas se você está assistindo esse vídeo, provavelmente não é seu caso. E sim, a sua massa muscular vai ser poupada. Então beleza, Hugo, você já me falou historicamente o que acontece no nosso corpo e por que a gente é capaz de jejuar. Você também mostrou o que acontece fisiologicamente com a nossa massa muscular, com a nossa proteína e nossos hormônios. E na prática? A gente sabe que na teoria é muito diferente da prática. E aí, o que realmente acontece? Você tem energia em jejum? Você consegue treinar? Você consegue pegar peso? E eu vou deixar com vocês a parte de um vídeo que tá também aqui no YouTube de quando eu fiz um jejum de 30 dias. Eu fiquei exatos 30 dias apenas bebendo água, chá e café. Sem caloria, sem multivitamínico, sem nada. Apenas água, chá e café e sem nenhuma energia de fora. Ou seja, da onde eu estava tirando energia para poder me exercitar? Sendo que eu treinei 6 vezes por semana e eu também trabalhei todos os dias. O que é que acontece quando a gente se força a esse ponto? Ficar 30 dias sem comer e treinando todos os dias. E eu resolvi fazer um teste de força. No 29º dia, eu fui na minha academia, na box de CrossFit Crown São Conrado, onde eu era head coach, eu era o gerente geral da academia, eu era o gerente geral da box. Montei uma barra com peso bem considerável, principalmente para a maioria das pessoas é bem pesado, com 150 quilos. A barra total pesava 150 quilos. E eu queria fazer quantas repetições será que eu levantaria com esse peso, mesmo estando tanto tempo sem comer. A maioria das pessoas pensaria que eu sou maluco ou que isso seria impossível. Bem, o resultado tá aí. Galera, para muita gente isso pode ser impressionante, mas é só o que acontece com o seu corpo quando você está completamente adaptado a jejuar e você treina pesado. Você mostra para o seu corpo que você precisa daquela massa muscular treinando, você dá estímulos, você dá uma sinalização para o seu corpo. E como você pode ver no vídeo, eu tinha uma boa massa muscular mesmo estando 30 dias sem comer. Ou melhor, 29. Se você quiser ser chato e hater e ficar me hateando, sim, era 29 dias. Mas eu quero ver você ficar 29 dias sem comer e pegar esse peso todo. Então, não vai me criticar com bobeira, vai. O jejum é algo completamente natural, possível e historicamente a gente só foi capaz de sobreviver e evoluir graças ao jejum. É segredo. Os nutricionistas, médicos e pessoas da área da saúde não querem que você saiba disso, mas é verdade. A gente só evoluiu por causa do jejum intermitente e do jejum longo. Mas Hugo, 30 dias sem comer, eu não consigo nem passar 6 horas? Bem, é porque você está acostumado a comer o tempo todo. O jejum mais longo da história tem 382 dias, mais de um ano. Aqui no card está aparecendo para você. É o caso do Angus Barbieri, que perdeu mais de 110 quilos e não teve efeito sanfona, mesmo depois de 5 anos. Sim, o jejum é efetivo para emagrecer, recuperar sua saúde e é anti-efeito sanfona também. Além de não te fazer perder massa muscular. Gostou desse vídeo? Então me faz um favor, compartilha com seus amigos, com as suas amigas, porque pode ser muito importante para elas verem esse vídeo e terem coragem de começar a jejuar. Deixa aqui nos comentários a sua experiência com jejum e, é lógico, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu!